E no nosso quadro Super Saudável de hoje, a nossa nutricionista Débora Querubino. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar sempre aqui com você. Você sempre contribui para a gente, para o nosso crescimento, para a gente ficar mais inteligente. Né, e fazer as coisas certinhas também, né, Jean? Comer bem, né? Isso. Comer bem e cuidar da saúde. Aprender, né? Aliás, tem gente que quer se automedicar, né? E quer criar sua própria dieta, né? E a Débora está aqui exatamente para ilustrar isso, mostrar que não é bem assim. Você tem que cuidar da sua saúde e levar muito a sério esse assunto. Por isso, nós queremos falar sobre a importância de você procurar um profissional, ter um acompanhamento desse nutricionista, né, para fazer uma avaliação física antes de começar qualquer atividade visando emagrecimento ou qualquer outra coisa que possa colocar a sua saúde, a sua vida em risco, né? E quem opta, então, por não ter um acompanhamento profissional pode se prejudicar. Vamos acompanhar essa matéria. Desde que Suelen resolveu ser atriz há 15 anos, entrou em uma luta contra a balança para manter o peso. E nesta batalha, fez dietas malucas. Uma semana, todo dia, tomando de manhã vinagre. Imagina, sem comer nada em jejum, vinagre. Vamos no vinagre, tal. Em uma semana tomando. Aí eu vi que eu, além do gosto ser horrível, estava vendo que eu estava perdendo tempo, era só mais uma ilusão, digamos assim, que alguém colocou na internet, a gente viu. Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas fazem, né, quando quer essa busca insensável, né, essa busca sem fim para emagrecer, é buscar na internet possibilidades. Segundo este médico, regimes encontrados na internet não são confiáveis. Qualquer tratamento médico é individualizado. Como eu disse, o tratamento dado para uma pessoa não obrigatoriamente é igual, mesmo seja para a irmã gêmea dela. Então, uma orientação alimentar que eu dou para uma pessoa depende muito do que ela coloca para mim, depende do exame físico que eu faço nela e depende dos exames de laboratório. Aí eu crio o tratamento dela. As dietas sem orientação causavam fraqueza em Suelen, mas o mal-estar se agravava por causa dos medicamentos que ela tomava para emagrecer. Além de dieta, eu já senti muito mal, além da dieta, por causa de alguns outros remédios que eu estava tomando. E alterou realmente muito o meu humor. Eu estava feliz e ao mesmo tempo com raiva e, infelizmente, sempre refletia nas pessoas mais próximas da gente, ou o namorado, ou a família, né? Então isso foi muito ruim e eu vi que me prejudicou. O médico lembra que não existe redução de peso em medidas sem esforços. É preciso mudar hábitos para conseguir resultados. A maioria das pessoas, elas querem uma mágica, certo? Você pega um gordo, ele quer um remédio que queima gordura, mas que não mude o hábito alimentar. Não existe essa mágica, certo? O que existe, às vezes, são medicações que vão dar para ele um falso tratamento. Mistura diurético, perde água, mistura hormônio tiroidiano que queima na sua gordura, queima músculo, queima sangue, queima tudo, e mistura laxantes que ele vai evacuar, mas não perde só banho, ele perde também sais minerais, vitaminas e nutrientes importantes como as proteínas. Quando Suelen tomou consciência de que a alimentação saudável mais atividades físicas eram um caminho para um corpo magro e saudável, mudou os hábitos. Eu malhava, mas não comia direito. Hoje eu já sei. Antes carboidrato, depois proteína. Os prejuízos das dietas sem um acompanhamento adequado são muitos. E o médico alerta: saúde é coisa séria. O maior patrimônio que o ser humano tem é o corpo dele. Eu acho que a gente devia preocupar mais com o corpo, porque é o maior patrimônio. Você troca de profissão, você troca de roupa, você troca de carro, você troca de apartamento, você não troca de corpo. E o corpo que você planta nele, você colhe. Então, se você planta saúde, você vai ter saúde. Muito bem falado pelo Dr. Saulo Cavalcante. Aliás, um abraço para ele, Dr. Saulo Cavalcante, uma pessoa muito preciosa, sempre contribui com a gente aqui. E olha, tudo que foi dito aí foi muito importante, porque tem pessoas, e não só pessoas comuns, que tem personalidades, pessoas famosas, né, que acabam entrando em dietas por conta própria, né? que realmente prejudica a saúde. Tivemos um exemplo recentemente do padre Marcelo Rossi, por exemplo, que deu uma entrevista e ele teve problemas seríssimos de saúde, inclusive depressão, e porque ele se achava gordo, inchado, começou a comer só alface e hambúrguer, e acabou tendo um problema muito sério de saúde. E há um outro caso também que eu acho interessante, por exemplo, o próprio Steve Jobs, né, o dono da Microsoft, ou da Apple, perdão,
ele fazia sua dieta toda à base de frutas. E aí agora o ator que foi fazer aquele Ashton Kutcher, ele foi fazer o papel dele também, ele entrou nessa personagem e passou a ter aquela dieta só de fruta. Ele teve complicações seríssimas no pâncreas, que foi até a causa do câncer do Steve Jobs. E até me assusta, porque são pessoas que teriam condições até de ir a um nutricionista, teriam condições até financeiras em pagar isso, e essa não procura. Fala pra gente por que uma falta de uma política educacional para ensinar isso, o que você observa? Na verdade, hoje em dia está tudo muito, o pessoal vai em prol da moda, né? É o que está usando, não faz dar certo e acha que tem que ser igual para todo mundo. Mas não é, né? Existe muito risco da pessoa fazer uma dieta sem acompanhamento, porque pode gerar, por exemplo, deficiências nutricionais, né? Como falta de vitaminas, sais minerais, tudo isso interfere para o bom funcionamento do organismo. Pode gerar também distúrbios como anemia, bulimia, anorexia também, compulsão alimentar. Então, uma dieta muito restritiva, ela causa, por exemplo, a diminuição de um hormônio que é o responsável por dar saciedade, que é a leptina. Né? Então, a deficiência desse hormônio gera essa compulsão alimentar, a gente fica com mais fome. Então, muitas dessas dietas, elas são fadadas ao fracasso exatamente por isso. Porque a pessoa retira nutrientes essenciais ali ao organismo, o organismo gera uma fome oculta, né? Que ele precisa de certas vitaminas e sais minerais e ataca. Fora também que tem gente que emagrece muito rápido, né? Efeito sanfona. Efeito sanfona, o organismo não assimila essa perda de peso, depois engorda tudo de novo. É o caso também na entrevista que a gente viu, o uso do medicamento, né? Então, assim, tudo tem que ser controlado, a alimentação tem que ser individualizada, cada pessoa tem um peso, uma altura, idade. Cada metabolismo é de uma forma, né? Exatamente. Eu fiquei assustada ela tomar vinagre. De manhã, como é que é isso? Então, é mais um mito essa questão do vinagre, né? O pessoal aí tem a falsa ideia de que queima gordura e não existe nada que queima gordura, gente. O que queima gordura é atividade física, é uma ingesta calórica menor ao longo do dia. É o segredo, atividade física e alimentação, o resto é moda. Na matéria ali, foi ressaltada ali pela atriz ali e mostrou ali chás. Queria que você falasse também sobre isso aí, o chá preto, chá verde. Isso. Sim, todos esses chás, eles propõem um efeito termogênico no organismo. Então, sim, é benéfico a gente utilizar, desde que com moderação. Por exemplo, aquelas pessoas que são hipertensas, a gente já não pode dar uma dosagem alta, porque eles têm cafeína também. Mas, assim, tudo assim, sem ser isolado, não dá certo. Mas dentro de um contexto, um programa alimentar adequado, uma dieta hipocalórica para cada caso, sim é benéfico. Não só o chá verde, como também gengibre, canela. Né? São alimentos termogênicos, né? Que aceleram o metabolismo. Exatamente. Então, se usar tudo isso em um contexto, é legal. Outra coisa também que eu vi na reportagem, vocês viram tanto de pote, né? Do suplemento. Isso. Então, assim, hoje em dia é bom se falar a questão do uso indiscriminado do whey protein. O whey protein, gente, para quem não conhece, é um suplemento, né, à base de proteína utilizado aí para ganho de massa magra. Então, assim, o recomendável é que a gente consuma de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Uma medida desse suplemento tem em torno aí, vamos pôr, de 25 a 30 gramas de proteína. Então, você põe um rapaz, vamos pôr uma moça de 60 quilos. Então, o pessoal faz uso, por exemplo, toma o whey de manhã, o whey no almoço, 2 doses depois do jantar. Isso pode gerar uma sobrecarga renal e hepática. Fora que a proteína em excesso, ela faz o quê? Ela engorda, né? Então, o organismo ele tem um limiar de absorção de proteína para que a gente ganhe a massa magra. Existe algum alimento que deve ser abolido? Você fala assim, ó, você ainda não procurou ser nutricionista, mas evite determinados tipos de alimento. Sim, abolido propriamente dito, desde que a pessoa tenha uma doença. Por exemplo, diabetes, a gente tem que com certeza abolir o açúcar, mas tem aqueles alimentos gordurosos, a carne vermelha, que tem muita gordura saturada, então pode aumentar colesterol, né? Então, assim, leite integral, tudo que é muita gordura, tem essa consideração aí no organismo, então é bom evitar. Né? No caso, por exemplo, de pessoas que têm síndrome nefrótica, né? Problema no rim, também diminui proteína. Então, só em casos específicos de doenças que a gente abomina. A gente fala muito aqui no programa e com certeza outros programas também trazem dicas de saúde, etc. e tal. Mas a gente sempre tem uma camada da população que insiste em não se cuidar, insiste em fazer automedicação, essas dietas mirabolantes, etc. e tal.
talvez a pessoa que nos assiste pode não ter a oportunidade de procurar um nutricionista, um profissional, um endocrinologista, por vários motivos. Se a gente pudesse, por exemplo, assim, dar uma dica geral para essas pessoas em relação à dieta, porque muitas vezes a dieta da pessoa precisa começar na cabeça dela, né? Com certeza. Porque ela se vê de uma forma que vai fazer com que ela incorra nessas falhas, de procurar recursos sozinha e sofrer com isso, né? Isso não só na área da alimentação, em qualquer outra área. Por que as pessoas vão para as drogas? Muitas vezes elas vão para as drogas porque elas estão tentando arrumar a solução para o problema emocional delas e caem nas drogas, né? E na alimentação também não é muito diferente, né? As compulsões. Que dica geral que a gente poderia dar, por exemplo, para as pessoas terem essa dieta? Você já falou alguma coisa, né, de que pode ser evitada, etc. e tal, em casos específicos. Mas para ajudar nessa construção de uma dieta saudável, agora, vale dizer aqui que a dieta saudável precisa estar aliada também ao exercício físico, Com né? certeza. Porque não adianta nada você também querer tirar tudo só fechando a boca, porque o corpo humano é uma máquina. E a gente precisa de manter essa máquina. Foi até bom você falar essa questão da atividade física. Muitas vezes as pessoas vão ao treino, à academia, em jejum, né? Elas chegam lá achando que estão fazendo negócio. Isso não é legal, porque o organismo ele precisa de energia. Energia até para a gente queimar, não desmaiar, né? Não passar mal lá durante o treino. Então, assim, uma dica seria a gente fazer um pré-treino, sempre carboidrato de absorção rápida. O que é absorção rápida? Pode ser um suco de fruta, por exemplo, um suco de uva tinta integral, de repente com uma torrada com geleia ou um mel, né? Que é um pré-treino. Aí depois, durante o treino, é importante que ela tá hidratando, pode usar água de coco, que é rico em sódio, potássio. A água é muito importante, né? Muito importante tomar a ingestão hídrica. E depois, chegou em casa, depois do treino, aí eu preciso o quê? De carboidrato para repor a energia que ela perdeu durante o treino, associado com uma proteína. No caso, pode ser um iogurte, de repente, com granola, ou até o uso do whey, né? Quem não tiver acesso, aí, por exemplo, a um bife, a um frango, ou o próprio iogurte, que é isso, né? Nesse caso, substituiria. Então, assim, o ideal, respondendo novamente a sua pergunta, a pessoa tem que ter noção que a maior parte da alimentação, a energia tem que ser provinda dos carboidratos. Então, vamos pensar aqui o seguinte, o público que vai à academia é sempre menor do que o público que não vai à academia. Então, nós somos defensores aqui da velha e barata caminhada, né? Todo mundo pode fazer uma caminhada, sempre tem uma rua reta no seu bairro, que você pode fazer uma caminhada. Se não tiver no bairro vizinho, deve ter. Então, fazer uma caminhada, vamos dizer que em linhas gerais, o indivíduo vai fazer uma caminhada, o cidadão vai fazer uma caminhada e a alimentação dele aliada a isso. Como que seria, né? No caso, uma caminhada, você não tem um dispêndio energético tão alto. Então, poderia ser, de repente, o próprio suco de fruta ou mesmo uma banana, ou mesmo uma bisnaguinha ou um pão branco com geleia diet, no caso, se for um diabético. Isso antes da caminhada? Antes da caminhada. Tá, mas no geral do dia? Aí, no decorrer do dia, nunca eliminar carboidrato. Tem umas dieta louca aí só de proteína, isso é um absurdo. Carboidrato é energia, né? Isso é um absurdo, porque o organismo, na falta de energia, ele vai tirar a energia da nossa massa magra, então a gente desidrata, então a gordura continua toda lá. Durante o dia chegou, faz outra alimentação também com carboidrato para repor, no caso, igual eu falei, o iogurte com granola, ou pão integral com queijo cottage, por exemplo, né? E aí aí deu 3 horas, que é importante a gente estar comendo de 3 em 3 horas para manter o metabolismo sempre ativo, né? Aí deu 3 horas, provavelmente vai chegar aí a hora de almoço, né? Aí ela vai ter lá o arroz integral, o feijão. Eu não como feijão, então vamos trocar por uma leguminosa, uma soja, uma ervilha. Aí um filé de peito de frango grelhado, um peixe. Débora, eu não como carne, e aí? Então aí vamos usar um ovo, né? Substituir o ovo. Então a própria combinação arroz com feijão já gera uma proteína de alto valor biológico. Salada, gente, enriquecer o prato, sempre o mais colorido possível, à vontade. Exceto batata, mandioca, inhame, que no caso, por exemplo, quem tem diabetes, eleva a glicemia. Uma sobremesa, uma fruta cítrica,